O que é ansiedade? A ansiedade é, antes de tudo, uma emoção humana fundamental. Ela faz parte da vida e da experiência cotidiana de todos nós. Na psicologia moderna, especialmente nas abordagens cognitivas, comportamentais e neuropsicológicas, a ansiedade é compreendida como uma resposta natural e automática do organismo diante de uma percepção de ameaça ou perigo, mesmo que esse perigo ainda não tenha se concretizado. Quando estamos diante de uma situação desafiadora, estressante ou desconhecida, como falar em público, passar por uma entrevista de emprego, fazer uma prova ou mesmo enfrentar uma discussão, nosso cérebro interpreta esses eventos como potenciais ameaças. Em resposta, o sistema nervoso autônomo é ativado, especialmente sua divisão simpática, que prepara o corpo para reagir com rapidez e intensidade. Essa preparação é conhecida como a famosa resposta de luta ou fuga. É um mecanismo evolutivo herdado dos nossos ancestrais, que, ao se depararem com predadores, precisam decidir rapidamente se deveriam enfrentar o perigo ou fugir dele. Essa resposta inclui aceleração dos batimentos cardíacos e da respiração, aumento da tensão muscular, liberação de adrenalina e cortisol, dilatação das pupilas, desvio de energia de sistemas menos urgentes como a digestão para os músculos e o cérebro. Ou seja, a ansiedade não é, em si, algo negativo. Pelo contrário, ela nos protege, nos prepara e nos ajuda a agir de forma eficaz em situações importantes. Uma certa dose de ansiedade pode inclusive melhorar o desempenho, manter o foco e impulsionar a ação. No entanto, quando essa resposta se torna excessiva, frequente ou desregulada, ela deixa de ser funcional e passa a se tornar desgastante e patológica. A ansiedade patológica é aquela que surge mesmo quando não há uma ameaça real ou proporcional, ou persiste por longos períodos, comprometendo o bem-estar e a qualidade de vida da pessoa. Ansiedade versus medo. É importante diferenciar a ansiedade do medo, embora ambos compartilhem reações semelhantes no corpo. O medo é uma resposta a uma ameaça concreta, objetiva e imediata. Por exemplo, sentir medo ao ver um carro vindo em sua direção. Já a ansiedade está relacionada a uma ameaça incerta, futura ou simbólica. É o que sentimos ao pensar no que pode dar errado, ao antecipar um problema, ao imaginar o julgamento alheio ou ao não saber o que nos espera em determinada situação. A ansiedade, portanto, não precisa de um objeto claro. Muitas vezes ela se manifesta como uma sensação vaga de inquietação, uma tensão sem explicação lógica ou um estado de alerta que parece surgir do nada. Ansiedade no cotidiano. Todos sentimos ansiedade em alguma medida. Ela pode surgir antes de uma apresentação importante, ao esperar por resultados de exames médicos, em mudanças de rotina, como um novo emprego, durante momentos de instabilidade emocional ou financeira,
Essas formas de ansiedade são transitórias e esperadas, e tendem a desaparecer quando a situação estressante se resolve. O problema aparece quando essa ansiedade persiste mesmo após o evento passar, se generaliza para várias áreas da vida, se transforma em ataques de pânico, fobias ou comportamentos obsessivos, gera sintomas físicos desconfortáveis, sem causa orgânica, faz a pessoa evitar situações importantes ou comprometer seus relacionamentos e atividades. Quando procurar ajuda? A psicologia moderna compreende que a ansiedade torna-se um transtorno quando causa sofrimento intenso ou sensação de que se está perdendo o controle, interfere no funcionamento diário, como trabalho, estudo ou convívio social, está acompanhada de sintomas físicos frequentes, como taquicardia, tremores, falta de ar ou insônia, leva a comportamentos de evitação e isolamento. Nestes casos, é fundamental buscar ajuda profissional. A psicoterapia, especialmente as abordagens cognitivo-comportamentais, psicanalíticas e integrativas, pode ajudar a compreender as causas da ansiedade, reestruturar padrões de pensamento disfuncionais, fortalecer a autoestima e desenvolver novas estratégias de enfrentamento. Ansiedade não é um erro do corpo ou da mente. Ela é um convite à escuta, um sintoma que aponta para a forma como nos relacionamos com o mundo, com o tempo, com os outros e, sobretudo, conosco mesmos. Ao entendê-la profundamente, saímos do lugar de julgamento. Estou doente, sou fraco, isso é errado. E entramos num espaço de acolhimento e transformação, onde a ansiedade se torna um portal para o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Módulo 2. Causas da ansiedade. Compreendendo as raízes emocionais e psíquicas da ansiedade. A ansiedade, embora seja uma reação natural e adaptativa do organismo, pode se tornar patológica quando desproporcional ou constante, interferindo negativamente na vida cotidiana. Para compreendê-la em sua profundidade, é necessário observar as múltiplas causas envolvidas, tanto sob a ótica da psicologia contemporânea quanto da psicanálise. Perspectiva psicológica, psicologia moderna e terapias cognitivo-comportamentais. Na abordagem psicológica moderna, a ansiedade é compreendida como um fenômeno multifatorial, influenciado por aspectos biológicos, psicológicos e ambientais. Primeiro, fatores genéticos e neuroquímicos. Estudos demonstram que há uma predisposição genética em alguns indivíduos que os torna mais vulneráveis à ansiedade. Alterações na produção e regulação de neurotransmissores como serotonina, dopamina e noradrenalina também estão associadas a quadros ansiosos. Segundo, experiências traumáticas da infância. A infância é um período crítico para o desenvolvimento emocional. Traumas precoces, negligência emocional, abuso físico ou psicológico e ambientes instáveis podem gerar insegurança profunda e ativar mecanismos ansiosos como forma de autoproteção.
Terceiro, pressões sociais, estilo de vida e sobrecarga emocional. A sociedade contemporânea valoriza a produtividade, a perfeição e o desempenho, o que leva muitas pessoas a estados contínuos de estresse, a falta de tempo para o autocuidado, o excesso de demandas, o medo do fracasso e a necessidade constante de validação social favorecem o surgimento de sintomas ansiosos. Quarto, pensamentos automáticos e crenças disfuncionais. A terapia cognitivo-comportamental observa que grande parte da ansiedade é mantida por pensamentos automáticos negativos, como previsões catastróficas, vai dar tudo errado, e julgamentos distorcidos, não sou capaz. Esses pensamentos derivam de crenças mais profundas formadas ao longo da vida que distorcem a percepção da realidade e ativam reações emocionais exageradas diante de situações corriqueiras. Perspectiva psicanalítica. A psicanálise, por sua vez, compreende a ansiedade como um sintoma que emerge a partir de conflitos psíquicos inconscientes. Freud foi um dos primeiros a descrever a ansiedade como resultado da repressão de desejos, impulsos e afetos incompatíveis com as exigências do superego ou da realidade. Primeiro, conflitos inconscientes não resolvidos. A ansiedade pode surgir quando desejos inconscientes, principalmente de natureza instintiva ou sexual, entram em conflito com valores morais internalizados. Quando o ego não consegue lidar com esse conflito, surge a ansiedade como um sinal de alarme do inconsciente. Segundo, ansiedade de castração, relacionada às fases iniciais do desenvolvimento infantil, especialmente a fase fálica, onde a criança começa a entender os limites impostos pela autoridade, pais, cultura, regras. O medo de perder o amor ou sofrer punições por seus desejos pode gerar a chamada ansiedade de castração. Terceiro, angústia de separação e medo da perda de amor. A ansiedade também pode se manifestar como resultado do medo da separação ou da perda de vínculos afetivos importantes. Desde os primeiros anos de vida, o bebê vivencia momentos de ausência materna que podem deixar marcas psíquicas de insegurança emocional. Essas experiências primárias tendem a se repetir inconscientemente na vida adulta, gerando ansiedade diante de rejeições, términos ou distanciamentos. Quarto, falta de simbolização e repressão de afetos. Quando sentimentos e emoções intensas não são reconhecidos, nomeados ou processados, o psiquismo tende a empurrar esse conteúdo para o inconsciente. A ansiedade surge, então, como uma expressão vaga de algo que está fora da consciência, mas que afeta diretamente o corpo e o comportamento. É como se o sujeito sentisse algo que não sabe o que é, mas que o perturba intensamente. A ansiedade é um fenômeno complexo e profundamente humano. Para compreendê-la e tratá-la de forma eficaz, é preciso ir além dos sintomas e investigar as raízes emocionais, psíquicas e existenciais que alimentam essa experiência. Tanto a psicologia moderna quanto a psicanálise oferecem caminhos valiosos para essa jornada de autoconhecimento, permitindo que o indivíduo compreenda suas dores, elabore seus traumas e desenvolva recursos internos para lidar com os desafios da vida com mais equilíbrio e leveza.
Módulo 3. Como a ansiedade se manifesta. A ansiedade, embora seja um fenômeno psíquico comum, pode se expressar de diversas formas, impactando o corpo, a mente e o comportamento da pessoa. A manifestação da ansiedade pode variar de intensidade, frequência e contexto, podendo se apresentar tanto em situações específicas quanto de maneira contínua e difusa. Primeiro, sintomas físicos. O corpo é o primeiro a responder aos sinais internos de perigo, mesmo que esse perigo não seja real ou imediato. Entre os principais sintomas físicos da ansiedade destacam-se taquicardia. O coração acelera como se estivesse se preparando para uma ameaça. Sudorese excessiva. O corpo sua mais do que o habitual, mesmo em ambientes não quentes. Falta de ar ou sensação de sufocamento. A respiração pode se tornar rápida e superficial, levando à hiperventilação. Tensão muscular. Músculos, principalmente nos ombros, pescoço e mandíbula, permanecem contraídos. Tonturas, formigamentos e sensação de desmaio, respostas fisiológicas à sobrecarga do sistema nervoso. Distúrbios gastrointestinais, como diarreia, náuseas ou dores abdominais. Essas reações físicas estão ligadas à ativação do sistema nervoso autônomo simpático, responsável por preparar o corpo para a resposta de luta ou fuga. Mesmo sem um perigo real, o corpo interpreta os sinais psíquicos como uma ameaça concreta. Segundo, sintomas psíquicos. No campo mental e emocional, a ansiedade se expressa de maneira igualmente impactante. Preocupação excessiva, pensamentos antecipatórios e catastrofistas tomam conta da mente. Medo vago e constante. Ao contrário do medo comum, que possui um objeto definido, a ansiedade pode vir acompanhada de um medo difuso e indefinido. Pensamentos ruminantes. A mente entra em um ciclo repetitivo, sem conseguir interromper os pensamentos negativos. Inquietação e dificuldade de concentração. A pessoa se sente agitada por dentro, mesmo quando tenta relaxar. Sensação de perda de controle ou de que algo muito ruim está para acontecer. Essas experiências internas geram uma tensão psíquica que pode ser tão intensa quanto os sintomas físicos, afetando a autoestima, o senso de segurança e a capacidade de lidar com a vida cotidiana. Terceiro, transtornos de ansiedade, classificação diagnóstica. Quando os sintomas se tornam persistentes e comprometem a qualidade de vida da pessoa, falamos em transtornos de ansiedade, que podem se manifestar de formas distintas. TAG, transtorno de ansiedade generalizada, caracterizado por uma preocupação crônica e desproporcional com múltiplas áreas da vida, sem causa específica. Fobias específicas, medo irracional diante de objetos ou situações específicas, alturas, animais, sangue, voar de avião, etc. Ansiedade social, fobia social, medo intenso de ser julgado, rejeitado ou envergonhado em situações sociais ou de desempenho. Síndrome ou transtorno do pânico. Crises agudas e repentinas de ansiedade extrema com sensação de morte iminente ou perda do controle.
TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, presença de obsessões, pensamentos intrusivos e compulsões, rituais de repetição que visam aliviar a ansiedade. Módulo 4. Como lidar com a ansiedade? Lidar com a ansiedade exige uma abordagem ampla, cuidadosa e integrativa, considerando os aspectos fisiológicos, psíquicos e emocionais do ser humano, tanto a psicologia moderna, com suas ferramentas práticas e cognitivas, quanto a psicanálise, com sua escuta profunda do inconsciente, oferecem caminhos distintos e complementares para o cuidado da ansiedade. Estratégias psicológicas. A psicologia contemporânea, especialmente a linha cognitivo-comportamental, foca na modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais que alimentam o ciclo da ansiedade. Algumas das principais estratégias incluem respiração diafragmática. Técnicas de respiração consciente ajudam a regular o sistema nervoso autônomo, reduzindo os sintomas físicos da ansiedade. Ou a atenção plena permite que o indivíduo observe seus pensamentos e emoções sem julgá-los, promovendo uma relação mais saudável com seu mundo interno. Psicoeducação sobre o ciclo da ansiedade. Conhecer como a ansiedade funciona é um passo essencial para quebrar o ciclo vicioso que ela provoca. Entender os gatilhos, as sensações corporais, os pensamentos automáticos e as respostas comportamentais dá ao paciente ferramentas para interferir no processo. Reestruturação cognitiva. Na TCC, ensina-se o paciente a identificar pensamentos disfuncionais como catastrofizações, generalizações e exigências rígidas, e substituí-los por pensamentos mais realistas, equilibrados e funcionais. Terapia de exposição para casos de fobias específicas ou ansiedade social, a exposição gradual ao objeto de medo em ambiente seguro e controlado permite que o cérebro registre que aquela situação não representa perigo real. A desensibilização progressiva ajuda a reduzir o medo e recuperar a autonomia. Essas estratégias são especialmente eficazes em quadros como o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, transtorno do pânico, TOC e fobias. Estratégias psicanalísticas. Na psicanálise, o transtorno da ansiedade se dá por uma via mais profunda, voltada à escuta do inconsciente e à reconstrução da história psíquica do sujeito. Diferente da abordagem direta da psicologia, aqui o foco é compreender as origens simbólicas e afetivas da angústia, processo de análise. A escuta analítica oferece um espaço de fala livre, sem julgamentos, onde o paciente pode se escutar e acessar conteúdos antes recalcados. O uso da associação livre, dos sonhos e dos lapsos revela fragmentos da verdade inconsciente que alimentam a ansiedade. Identificação dos conflitos inconscientes. A ansiedade é compreendida como sinal de um conflito entre desejos inconscientes e proibições internas. Pode estar ligada a medos infantis, traumas arcaicos, culpa inconsciente ou a impossibilidade de lidar com a falta. Acolhimento das angústias primitivas. Muitas vezes, a ansiedade está relacionada a vivências precoces de abandono, desamparo ou excesso de exigência.
A análise permite o resgate dessas experiências, favorecendo sua elaboração e reintegração psíquica. Simbolização do sofrimento. Ao falar de sua dor, o sujeito transforma o sofrimento bruto e silencioso em palavras, em símbolo. Isso permite que a angústia seja nomeada, compreendida e ressignificada, o que traz alívio duradouro e mudança estrutural. Lidar com a ansiedade, portanto, não é apenas conter seus sintomas, mas compreendê-la em sua complexidade. A psicologia oferece ferramentas práticas e acessíveis para manejar o dia a dia, enquanto a psicanálise abre caminho para um mergulho no mundo interno, ajudando o sujeito a dar sentido à sua dor. O ideal, sempre que possível, é integrar essas abordagens em um processo terapêutico que acolha tanto o alívio imediato quanto a transformação profunda. Afinal, a ansiedade não é inimiga, ela é um sinal de que algo dentro de nós pede atenção, cuidado e escuta. Módulo 5. Caminhos terapêuticos. Quando falamos em ansiedade, é fundamental lembrar que não há um único caminho para lidar com ela. Cada pessoa é única, com histórias, vivências e modos próprios de experienciar o mundo. Por isso, os caminhos terapêuticos devem ser escolhidos de forma cuidadosa, levando em conta a singularidade de cada sujeito. Exploraremos diferentes abordagens reconhecidas na psicologia e na psicanálise, além de possibilidades integrativas que podem auxiliar no processo de equilíbrio emocional e autocuidado. Primeiro, psicoterapia individual. A psicoterapia é um dos recursos mais eficazes para tratar a ansiedade. Em sessões individuais, o paciente encontra um espaço seguro para falar sobre si mesmo, elaborar seus sentimentos e compreender as causas de seus sofrimentos. O vínculo terapêutico baseado na empatia, escuta ativa e acolhimento é essencial para que o paciente sinta-se à vontade para explorar suas emoções, angústias e pensamentos. Por meio da escuta profissional, é possível ressignificar experiências dolorosas, desenvolver habilidades emocionais, fortalecer a autoestima e compreender os padrões de funcionamento que contribuem para o surgimento da ansiedade. Essas abordagens favorecem a autonomia e o autoconhecimento. Segundo, psicanálise, o caminho da escuta profunda. Na perspectiva psicanalítica, a ansiedade é vista como um sintoma que aponta para conflitos internos, muitas vezes inconscientes. O processo analítico é profundo e contínuo, permitindo ao sujeito mergulhar nas camadas de sua história psíquica, desvelando conteúdos reprimidos e afetos não simbolizados, através de ferramentas como a associação livre, a análise dos sonhos, a interpretação de lapsos e atos falhos. A psicanálise ajuda o indivíduo a identificar a origem da sua angústia. Mais do que aliviar o sintoma, busca-se compreender o que ele representa, o que está sendo dito através da ansiedade. É um processo de escavação da alma que requer tempo, comprometimento e desejo de mudança. Terceiro, terapias integrativas. Cada vez mais valorizadas, as terapias integrativas oferecem caminhos complementares para o tratamento da ansiedade. São práticas que auxiliam na reconexão do indivíduo com seu corpo, emoções e espiritualidade, favorecendo o estado maior de presença e equilíbrio. Meditação. Promovem o foco no presente, reduzindo a ruminação e o automatismo dos pensamentos ansiosos.
arte-terapia permite a expressão simbólica de sentimentos e experiências por meio da arte, facilitando o acesso ao inconsciente. Escrita terapêutica, uma ferramenta simples, mas poderosa que ajuda a organizar pensamentos e emoções, aliviando o sofrimento mental. Técnicas corporais como yoga, bioenergética, massoterapia e práticas somáticas auxiliam na liberação de tensões e no autocuidado. Essas práticas não substituem o trabalho psicoterapêutico ou psicanalítico, mas podem ser aliadas importantes no processo de tratamento e autodescoberta. Quarto, intervenção psiquiátrica e medicamentos. Em alguns casos, especialmente quando a ansiedade se torna incapacitante ou quando há diagnóstico de transtornos como síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo ou transtorno de ansiedade generalizada, pode ser necessário o uso de medicação. Os psicofármacos, como ansiolíticos ou antidepressivos, atuam na regulação dos neurotransmissores cerebrais e podem proporcionar alívio significativo dos sintomas. Contudo, a medicação deve sempre ser prescrita e acompanhada por um médico psiquiatra. Além disso, é importante reforçar que o medicamento não atua na causa emocional da ansiedade, mas sim no sintoma. Por isso, o ideal é que o uso farmacológico esteja associado ao acompanhamento psicoterapêutico ou analítico. Lidar com a ansiedade é um processo que envolve cuidado, escuta, tempo e responsabilidade. Nenhuma técnica sozinha resolve tudo. É o conjunto das ações, o engajamento pessoal e o suporte terapêutico adequado que possibilitam a transformação do sofrimento em autoconhecimento. O importante é que você saiba: há caminhos, há recursos e você não está sozinho nessa jornada.